Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre a competência da Justiça do Trabalho. Desembargador, aumentar o número de juízes resolveria o problema? Resolve, né? Mas, é como eu disse, a Justiça do Trabalho, nada obstante ter problemas de carência de pessoas, tanto de servidores, como juízes de primeiro grau, como desembargadores, ela consegue ser mais rápida do que as demais justiças. Porém, com um número mais razoável de servidores, juízes e desembargadores, nós poderemos ter uma Justiça do Trabalho mais espalhada em todo o território cearense. Então nós poderemos nos aproximar mais do jurisdicionado. Hoje, em Fortaleza, nós temos 14 varas para uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. É muito pouco, principalmente se levarmos em conta, comparativamente com Recife, que tem um porte igual, assemelhado a Fortaleza. Recife tem mais de 40 varas na capital. Nós temos apenas 14. Se nós tivéssemos pelo menos 40 varas do trabalho aqui em Fortaleza, já que Fortaleza é a quarta capital do país, nós teríamos muito mais processos, muito mais cidadania, né? Porque a Justiça do Trabalho, ela presta cidadania. Então, nós queremos fazer isso, mas precisamos aumentar o número de servidores, juízes e desembargadores. Ok. Procurador, hoje quais são os avanços dados pela Justiça do Trabalho? E o que o senhor considera que pode ser um elemento indutor do melhor desempenho da Justiça do Trabalho por seus agentes, seja o Ministério Público do Trabalho, os juízes ou até mesmo os advogados das partes? Nos últimos anos, o que eu acho que foi mais importante em termos de avanço na prestação da tutela trabalhista foi a concepção de um processo coletivo, em que o Ministério Público tem ajuizado, resolvido problemas coletivos com uma única ação. Com uma única ação se resolve o problema de centenas, milhares de trabalhadores e tem recebido um bom resultado perante a Justiça do Trabalho de um modo geral. Mas em que poderia melhorar? É possível ainda melhorar muito mais e o uso vem da tecnologia. Eu acho que a Justiça do Trabalho ainda usa muito pouco a tecnologia, é um dos ramos mais ricos em possibilidades de uso de tecnologia simples. Por exemplo, uma sentença já líquida, proferir uma sentença líquida, se já houvesse um programa em que o juiz já automaticamente proferisse a sentença liquidada, isso evitaria um desgaste, evitaria mais tempo na execução. E eu falo de um programa na própria sentença, não um programa paralelo como o TST dispõe de uma utilização mais complexa que o juiz do trabalho não está acostumado. E a utilização em si dos princípios do processo do trabalho está precisando uma mentalidade mais trabalhista, é a trabalhidade em cima do processo. Nós estamos vendo a utilização do processo civil para o processo do trabalho, quando deve ser o contrário. O processo de trabalho ele é autônomo, ele é independente, ele tem a solução para quase tudo, não precisa recorrer ao processo civil. Desembargador, de que forma a emenda constitucional 45 beneficiou o trabalhador autônomo? Na medida em que essas pessoas que antes eram julgadas pela Justiça Estadual, pela Justiça Comum, passaram a ser julgadas as suas demandas na Justiça do Trabalho, aonde o processo corre com muito mais celeridade, devido ao que eu já disse antes, aos princípios da informalidade, da oralidade. É uma justiça gratuita, enquanto que as outras justiças cobram emolumentos, cobram taxas, a Justiça do Trabalho não cobra. Então, fica mais facilitado o acesso à justiça na Justiça do Trabalho, porque, como eu disse, é uma justiça gratuita, é uma justiça informal, você pode postular nela, inclusive sem advogado, tem esse direito o trabalhador. Então, eu acredito que foi um ganho em todos os aspectos para o trabalhador autônomo, mas também para o eventual, e para outras categorias que antes estavam sob a competência da Justiça Comum Estadual e que agora estão sob a competência da Justiça Federal do Trabalho. Okay. Procurador, a emenda constitucional 45, ela também trouxe benefícios para os administradores públicos, para quem trabalha na administração pública? A competência da Justiça do Trabalho no âmbito do serviço público, ela é imprescindível. É graças a essa competência da Justiça do Trabalho que nos municípios hoje em dia se realiza concurso público obrigatório,
Antes de essa competência ser da Justiça do Trabalho, não se realizava concurso público. Hoje em dia é obrigatória a realização de concurso público graças a um trabalho frequente, incansável do Ministério Público e graças também como a Justiça do Trabalho tem recebido essas ações. É graças a essa agência da Justiça do Trabalho que se tem levado um aprofundamento do estudo com relação à terceirização na administração pública, muitas vezes em que consiste uma tergiversação do concurso, às vezes é uma situação de falsa legalidade. A gente sabe que a administração pública, por vezes, quer contratar pessoas e se vale de terceirizados em substituição àquelas que realmente defendem. Lamentavelmente, no entanto, essas competências da Justiça do Trabalho têm sido tolhidas por força do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está a cada dia emitindo mais pronunciamentos, está construindo a jurisprudência negativa a respeito da emenda 45, o que é equivocado. Isso para a população é terrível, porque o concurso público, por exemplo, é a forma mais democrática que o cidadão tem de acessar a um cargo público. Isso no município é essencial. Onde não existe concurso público, há todo um curral eleitoral. Então, quando os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público e a Justiça do Trabalho, chegam e obrigam a realização de concurso, está abrindo a oportunidade, a impessoalidade para que todos realmente possam participar. Então a competência da Justiça do Trabalho é fundamental e é preciso que a sociedade chegue para ajudar a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e defender essa competência que foi tão importante na emenda 45. Desembargador, a emenda constitucional 45 também trouxe mudanças nos julgamentos das greves dos sindicatos? Trouxe, né? A greve agora é julgada pela Justiça do Trabalho, né? Os seus incidentes, os seus desdobramentos são julgados pela Justiça do Trabalho, inclusive aquelas questões entre sindicatos, que antes era da Justiça Comum Estadual, né? Brigas pela representatividade do sindicato, por exemplo, hoje é da Justiça do Trabalho. E a greve, como é uma relação oriunda, como é um conflito oriundo da relação do trabalho, evidentemente se encampa dentro das atribuições da competência da Justiça do Trabalho. Procurador, o senhor poderia comentar também essa pergunta? A competência da Justiça do Trabalho para julgar as greves, que já é uma competência histórica, e mais uma vez o Supremo Tribunal Federal está retirando uma parte dessa competência e conferindo à Justiça Comum no que se refere a servidor público civil, essa competência tem que permanecer na Justiça do Trabalho. Não é possível tratar o fenômeno da greve como um fenômeno meramente jurídico, como um fenômeno meramente processual. É, acima de tudo, um fenômeno social. O juiz que for julgar, o tribunal que for apreciar um dissídio de greve, ele tem que apreciar com sentimento social. Ele tem que ver que ali tem um problema econômico, tem um problema financeiro, tem um problema social. O jurídico é o menos possível. O jurídico é só uma ponta na complexidade do problema. Eu fico lamentando quando eu vejo juízes, às vezes, conferem um tratamento meramente de direito ao fenômeno da greve. Ele determina que um trabalhador volte sob pena de pagar R$100 por dia. Eu acho isso bastante perigoso para o movimento de greve. A greve é uma emanação social e é o único instrumento de defesa coletiva que o trabalhador tem, de que o trabalhador dispõe. Esse direito não pode ser cerceado assim, não. Preciso repensar sobre todo o fenômeno de greve. É um litígio, um conflito coletivo que não se resolve com a força e a espada do judiciário. Tem que se resolver com o diálogo, com a conversa dos dois lados. Obrigada, senhores, pela participação. E você que está em casa, a partir de agora, pode mandar suas dúvidas sobre relações de trabalho, direitos e deveres, que a gente vai esclarecer aqui no nosso programa. O nosso e-mail é o defato-e-de-direito@trt7.jus.br e o nosso telefone é o 3388-9426. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Thank you.